Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos do sistema pioneiro que visa auxiliar os criadores de gado na identificação de um fungo prejudicial para os bovinos. Entretanto, saiba que o Presidente e Vice-Presidente do Governo Regional deslocaram-se hoje à Ilha do Pico para se reunirem com alguns ex-trabalhadores da COFACO, que já receberam o apoio resultante do diálogo entre o Governo Regional e o Governo da República. José Manuel Bolieiro declarou que é de congratular pelo avançar do pagamento que já era devido a estes profissionais. O Parlamento açoriano aprovou uma proposta que pretende rever os rácios do número de assistentes operacionais por aluno nas escolas da região, reforçando os quadros do pessoal não docente. Esta foi uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda que pretende acabar com a precariedade na administração pública, afirmando que os trabalhadores em programas ocupacionais representam cerca de 28% do total de trabalhadores nas escolas da região. O grupo parlamentar defendeu também a alteração ao Estatuto da Carreira Não Docente, no sentido de corrigir os critérios para a contratação de assistentes operacionais nas escolas, de modo a ter em conta o número de alunos por turma, a tipologia dos edifícios escolares, a dimensão e o meio social onde se inserem. Apenas os deputados do PS votaram contra esta proposta por entenderem não ser o método adequado para resolver o problema da falta de pessoal não docente nas escolas. Já a Secretaria Regional da Educação reforçou que o Governo está em convergência quanto aos princípios de revisão dos critérios relativos a assistentes operacionais, sendo necessário atender à realidade de cada escola. A Vitec esteve presente na apresentação do sistema de alerta Pitomyces chartarum. Este fungo é responsável pela doença pitomicotoxicose. No evento esteve também o Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura. Um grupo de cientistas da Ilha Terceira criou um sistema pioneiro que permite identificar um fungo que, ingerido pelos bovinos, acaba por desenvolver problemas hepáticos, levando à perda significativa da produção de leite, ao sofrimento animal devido à fotossensibilidade e a uma redução da esperança média de vida. O projeto, com um custo de cerca de 300 mil euros, foi liderado pela Unicol e tem como parceiros o Air Center e o Terinov. A ideia é monitorizar em tempo real toda a Ilha Terceira, eventualmente vir a expandir isto para fora. O projeto tem um potencial elevado porque, como são antenas que estão a monitorizar a temperatura e a umidade, sempre, a ideia é que os sensores estejam colocados de forma que controlam toda a superfície que as vacas normalmente utilizam. Pode depois ser utilizado para nos fornecer informações para outras situações. Nesta fase estamos interessados nesta doença de queimar, mas depois, como estamos a monitorizar a temperatura e a umidade, já nos ocorreu que seria muito importante para medir o stress térmico, que é uma coisa que os nossos lavradores passam-lhes um pouco ao lado, mas são os piores meses que as nossas vacas passam, são os meses de julho e agosto, devido a temperaturas e umidades muito elevadas, se calhar vai-se agravar e isso também cobra uma fatura grande, mas também já se tinha pensado na hipótese de medir o crescimento da erva por satélite e saber se o que é que as pastagens estão a produzir e se estão na altura de comer, não comer. E agora também há um projeto de doutoramento que já vai seguir junto connosco, que vai monitorizar a camada morta, a camada vegetal morta que é necessária para o desenvolvimento do fungo e ver se só a partir daí já conseguimos também ajudar-nos a prever que o fungo vai aparecer. Por vezes nós rotulamos as cooperativas de leite como aquelas que recebem o leite e depois são alvos de críticas porque o leite não sobe, os concentrados sobem, as matérias-primas sobem e limitamos a isso. Há conversa mais simples, mais fácil e às vezes há conversa mais barata. E aqui está um exemplo de que a Unicol não se remeteu a estar de braços cruzados. Aumentar o preço do leite é evitar essas perdas económicas provocadas por essa doença. Isso também é aumentar o preço do leite.
Estar na linha da investigação e identificar aquelas que são as doenças com mais perdas económicas permite melhorar a rentabilidade do produtor. E esta é uma atitude proativa. É uma atitude que mistura aqui a investigação, a tecnologia e a ciência num conjunto em prol do rendimento. Este projeto tem como objetivo a criação de um sistema que auxilie os criadores de gado, reduzindo as perdas económicas e o sofrimento animal. O sistema tem uma componente de detecção de temperatura e umidade. Quando atingidas as condições necessárias para o aparecimento do fungo, é lançado um alerta. Nós vamos prevenir, no fundo, é que as perdas económicas sejam menores e que o gasto com a prevenção nesta doença seja menor. Porque, de facto, a doença não tem cura, temos que trabalhar na prevenção, mas como os gastos são tão grandes, tão volumosos, os donos dos animais têm tanto receio de perder aquela produção e de perder os animais, porque os produtores gostam dos seus animais, não é? Que acabam por querer proteger, alguns querem proteger o ano todo e não há necessidade de o fazer. Com este projeto, o facto de termos os sensores ao minuto no sítio, portanto, em sítios mais localizados, permite-nos conseguir utilizar este zinco para prevenir em alturas em que ele é necessário e não sempre como alguns produtores gostariam. A proteção dos animais é feita através de uma mistura que se faz de zinco na ração ou mesmo através de cápsulas. Esta prevenção tem custos elevados, pelo que o projeto visa reduzir o tempo de proteção de forma estratégica. Porque assim, os esporos deste fungo não são produzidos em quantidades abismais de um dia para o outro. Portanto, ao termos esta monitorização de temperatura e umidade e os dias, a quantidade de horas em que isso acontece, e conseguirmos prever quando é que vai começar a esporular, a partir daí temos tempo para atuar. Porque é que são as 2 a 3 semanas antes para eles estarem protegidos? Porque quando o animal apresenta sinais da doença já, portanto o sangue entra a pele, como eles dizem, a pitomicotoxicose, ele apresenta estes sinais visuais porque já teve a ingerir estes esporos 15 dias antes. Ou seja, muitas vezes os produtores até nem sabem onde é que o animal se começou a contaminar. E, portanto, às vezes, 2 a 3 semanas antes, se nós não tivermos os animais protegidos, a gente pode começar a proteger hoje, que ele amanhã pode queimar, porque o fígado já não está capaz de processar toda a clorofila que vem da pastagem. Há produtores que dão zinco durante mais tempo do que necessário, com receio do aparecimento da doença nos animais. Elizabeth Domingues explica qual o zinco que pode vir a ser prejudicial para o gado. Depende da fonte de zinco que é utilizada. Portanto, há zinco orgânico e há zinco não orgânico. Portanto, no caso da Unicol, nós utilizamos zinco orgânico. Ou seja, mesmo que as vacas comam mais quantidade do que deveriam ou que poderiam, não lhes faz mal porque é um zinco orgânico. No caso dos óxidos, por exemplo, os óxidos são tóxicos a partir de determinada quantidade. Portanto, aí é um trabalho mais complicado, porque tem que estar a fazer a dosagem consoante a quantidade de quilos que o produtor dá de ração ou não. E, portanto, aí se um animal comer demais, também pode ter problemas por toxicidade do óxido de zinco. No caso do Unicol, nós não utilizamos esses óxidos, portanto, o que nós utilizamos são zincos que é mais caro do que o óxido, mas não é tão prejudicial aos animais. De forma a congratular este projeto de investigação e desenvolvimento, o secretário regional da Agricultura anunciou a abertura de candidaturas para mais iniciativas deste género, em parceria com a Secretaria Regional da Agricultura, da Ciência e Transição Digital. Nós vamos abrir candidaturas no segundo semestre deste ano, no âmbito da agrociência. Pela primeira vez, a Secretaria Regional da Agricultura tem uma área dedicada à investigação que vai produzir, dentro em breve, a legislação base para que se possam candidatar as associações, as cooperativas, para investigar aquilo que são projetos estratégicos. E para isso vamos também selecionar, conjuntamente com os nossos parceiros, um dos parceiros são as cooperativas, aqueles que são os projetos estratégicos para os Açores, em termos quer da bovinicultura, quer da agricultura. No segundo semestre, vamos abrir no âmbito da agrociência candidaturas a estes projetos. Também
no âmbito da Secretaria da Cultura, da Ciência e da Transição Digital, serão abertas candidaturas no âmbito do Pró-Ciência no segundo semestre deste ano. Mas há aqui uma novidade, é que quer o Pró-Ciência como o Agrociência não são ilhas com dinheirinhos. Nesta vontade de conjugação de recursos, quer financeiros, quer estratégicos, as duas secretarias vão conjugar esses mesmos recursos financeiros de modo a que aqueles projetos que forem identificados como fundamentais, como é o caso deste, no âmbito das doenças, ou outros de alerta, sistemas de alerta, ou no âmbito mesmo da produção de leite ou da produção de carne, possamos conjugar e convergir na aprovação destes mesmos projetos. Atualmente, o sistema de alerta Pitomyces chartarum já está em funcionamento em 8 pastagens da Terceira, mas o objetivo é abranger os mais de 300 setores que foram identificados na ilha e estender o programa para outras ilhas açorianas. Antes de terminarmos, fique com a habitual sugestão. Em Passeio de Manuel Martins é uma exposição de pinturas de aguarelas que inaugura dia 11 de fevereiro às 18 horas na Biblioteca de Angra do Heroísmo e estará patente até dia 30 de abril na entrada da biblioteca. Por hoje é tudo, até à próxima.